Olá, eu sou Maria Luísa do Odonto Coach e criadora do programa Dentista Empreendedor. E hoje eu estou aqui com o Dr. Gabriel Nogueira Salum e ele fez parte da junta jurídica da ABO, Associação Brasileira de Odontologia, escrevendo muitos artigos. E hoje eu quero conversar com ele aqui, estou tirando uma palhinha aqui dele para trazer para vocês sobre os procedimentos estéticos. Muitas vezes, eu acho que é comum com você também, o paciente chegar no nosso consultório e falar assim, olha, eu quero o dente claro que nem o daquela atriz, daquele ator, só que o dente claro não é possível a gente conseguir aquela cor sem ser com facetas, só que ele quer um clareamento. Então vamos conversar disso, sobre o que ele tem a falar sobre esse assunto, sobre o que nós temos que fazer o paciente entender para que você não tenha problemas futuros. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, olá Maria Luísa, olá queridos amigos do Odonto Coach, mais uma vez estamos juntos dialogando um pouco. E nessa oportunidade nós queremos trazer a você algumas informações sobre a responsabilidade civil do dentista, a forma como ele pode ser responsabilizado, até levado a pagar alguma indenização aos seus pacientes em decorrência de algum problema que exista no tratamento. Pois bem, historicamente, todos os tratamentos de saúde, sejam eles no âmbito da medicina, da odontologia, da fisioterapia, enfim, eles eram considerados no direito como obrigações de meio. O que são obrigações de meio? São obrigações em que o profissional ele deve empregar todos os meios, a boa técnica à sua disposição, mas ele não se responsabiliza pelo atingimento de algum resultado. Então, quando você faz um cateterismo, existe um risco, você está empregando todo um meio para que aquele paciente tenha uma saúde melhor, mas ele pode ainda assim vir a sofrer algum infarto ou a ter algum problema cardíaco ou vascular posterior. Na odontologia, se você vai fazer um tratamento de canal, de endodontia, a gente vai aprendendo também, com vocês. A gente vai aprendendo aos poucos. Você também está buscando ali trazer saúde bucal e vai empregar todos os meios, mas poderá ocorrer alguma circunstância em que aquele tratamento ele seja frustrado. Pois bem, quando surgem, tanto na medicina, especialmente na cirurgia plástica, na dermatologia e também na odontologia, procedimentos de natureza estética, em que o paciente não busca por ter um problema de saúde, mas porque ele quer uma aparência melhor, essas obrigações elas passam a ser consideradas no direito como obrigações de resultado. E aí, Maria Luísa, é que surge uma circunstância especial para o dentista, porque a expectativa do paciente é aquele resultado. É aquele dente igual daquela atriz, igual daquele ator, assim como quem busca o cirurgião plástico é aquele olho, aquele nariz, enfim. E se o profissional não mantiver nos seus procedimentos essa cultura de advertir o paciente e informá-lo de que mesmo o procedimento estético ele pode sofrer variações que são do organismo de cada um, de cada criatura humana que nos busca, ele pode sim ser condenado posteriormente a uma indenização por dano moral. Existe hoje uma indústria do dano moral, nós dizemos assim, Existem pacientes que também só buscam por isso, eles já sabem disso. Infelizmente há pessoas de má fé, e a gente precisa se precaver em relação a isso. Então o dano moral é importante que você entenda, Eu tenho aprendido muito sobre odontologia, quero também ensinar alguma coisa de direito. O dano moral ele tem duas grandes esferas. Uma delas é a honra objetiva, é a imagem da pessoa, é como ela é conhecida, como ela é vista pelas outras pessoas. É uma questão exterior. E a outra é a honra subjetiva, aliás, que é a forma como a pessoa se sente. Então, se a partir do tratamento estético ela tiver um prejuízo à sua imagem, ou ainda uma frustração muito grande, ela tiver um sofrimento, uma dor, isso pode ser causa de uma indenização. Então, do ponto de vista prático e objetivo, colha consentimentos que sejam muito claros também nos procedimentos estéticos e
documente, ou em vídeo, ou ainda também, né, com consentimento escrito para o seu paciente, que o resultado poderá não ser aquele pretendido por ele. Que existem circunstâncias intervenientes que são do organismo, que podem alterar a coloração do dente, que podem alterar a aparência que ele busca a partir daquele procedimento. Ou até mesmo quando ele vai fazer uma faceta de porcelana e nós vamos desgastar o dente dele, e muitas vezes você está falando que para ter estética naquele caso específico, você não vai poder usar lente de contato, porque ele vai ficar com uma projeção muito grande dos dentes. Então você vai fazer um desgaste, mas depois quando você faz, ele fala, mas eu não sabia que você ia fazer isso. Então isso cabe um processo. Então por isso tudo tem que ser escrito, definido, esclarecido, é um consentimento esclarecido do paciente e que tem que ser assinado para que você não venha ter problemas futuros. Porque eu sempre falo aqui que nós somos a pequena empresa que podemos virar a grande empresa, porque toda grande empresa é a pequena empresa que cresceu. Mas a gente só cresce quando a gente tem bases sólidas. E usar esses protocolos, esses consentimentos, é a base do seu negócio, para que você não venha sofrer grandes prejuízos. E nesses processos que têm aumentado, a maior parte dos dentistas tem perdido. Como que tem acontecido, Gabriel? O que ocorre? Todo o processo, Maria Luísa, ele depende da qualidade da documentação. Então, quando o advogado recebe os documentos para um processo, é a mesma circunstância em que o dentista ou o médico, eles vão fazer uma intervenção cirúrgica, eles recebem diagnósticos, eles recebem exames, recebem imagens. Quanto melhor for a imagem que você tiver, mais precisa vai ser a sua incisão, a sua atuação. Então, no nosso caso, é importante. Os processos que têm boas documentações em relação aos consentimentos, a informações de risco, e em que não há erros técnicos, né? Porque aí, claro, você pode estar considerando que houve um erro mesmo, que perfurou alguma estrutura que não era para perfurar, ou coisa do gênero. Eles têm sido processos vencedores para os dentistas, né? É claro aqui que nós não queremos esfriar ou formalizar extremamente a relação entre dentista e paciente, mas isso tudo que nós estamos trazendo, Maria Luísa, também contribui para criar uma boa relação de confiança entre essas partes. E quanto melhor for essa relação, também é menor o risco de que isso termine no judiciário, né? Porque no judiciário chega uma relação que não funcionou do ponto de vista humano, empático, né? Então ele vai para lá para que um terceiro possa resolver aquilo que aquelas pessoas não foram capazes de tratar sozinhas. Então isso também melhora a qualidade na relação humana do dentista com o paciente e gera prevenção jurídica. Quanto mais profissional você for no seu negócio, não é que você vai perder o lado humano, mas você tem que estar documentado, você tem que ser profissional na sua atuação, na sua clínica. Do momento que o seu cliente, que o seu paciente chegar na sua recepção ou ligar para você até o momento que ele sai. E tudo isso funciona como um negócio qualquer. Afinal de contas, se você vai comprar um equipamento, não vem com manual de garantia, não tem um tempo de garantia já estabelecido que você pode trocar de uma forma ou de outra. Então é a mesma coisa, nós temos um negócio e o nosso cliente é o nosso consumidor. E muitas vezes a gente se perde nessa noção achando que é só um paciente. Então o Dr. Gabriel está trazendo aqui para a gente um alerta para que você realmente seja mais profissional, use protocolos para se prevenir, para que o seu negócio vá bem e que você tenha excelentes resultados. Tem um ponto, Maria Luísa, que é importante também nós pensarmos, que o dentista ele não domina toda a cadeia de materiais que ele vai utilizar. O dentista ele tem fornecedores, seja fornecedores de materiais mesmo, ou até fornecedores de serviço na sua retaguarda em relação ao paciente. Sim. Essa relação do dentista com o fornecedor precisa também estar suficientemente documentada, porque por vezes você vai fazer o procedimento corretamente, mas houve um problema de qualidade daquele material. Houve um problema da prótese, houve um problema do implante, enfim. Então mantenha essa compra e venda de materiais ou a contratação de serviço, ela também precisa ser documentada. Num processo que o dentista enfrenta por conta disso, como incide o Código de Defesa do Consumidor, ele não poderá trazer para o processo o seu fornecedor, que é uma figura processual que nós chamamos de denunciação da lide, um tipo de intervenção de terceiros no processo. Não, ele continuará respondendo perante seu paciente, mas ele poderá ter uma ação regressiva
ou seja, ele poderá repor o prejuízo que sofreu em relação ao fornecedor que não lhe forneceu um bom material, que não lhe forneceu um bom serviço. Mas para isso ele precisa ter guardadas as notas fiscais de aquisição desses produtos. Se ele tem um serviço contínuo com protéticos, enfim, é bom que ele tenha um contrato de prestação desses serviços que regulamente a habitualidade dessa relação, não documentar apenas a relação dentista-paciente, mas documentar também a relação dentista-fornecedores, porque o material do fornecimento pode interferir na qualidade do trabalho do dentista. Com certeza, e do protético também, e você fica ali no meio, entre o fornecedor, o protético e o seu cliente, como se você fosse o único culpado, e muitas vezes você é o que melhor executou tudo. Exatamente. Só que está incidindo sobre você porque você não documentou. Então é muito importante essa explicação do Dr. Gabriel para você prevenir problemas no seu consultório. Né? Era isto, né? Então, olha, muito obrigado mais uma vez por essa entrevista, por essa informação ao dentista empreendedor do OdontoCoach, que quer cada vez mais se atualizar, fazer um trabalho muito legal, digno, de confiança, ampliando o seu negócio. Muito obrigada mesmo. Nós é que agradecemos, deixamos um abraço a você e um grande abraço a você. Que 2017 seja um ano de empreender na odontologia, na vida como um todo, e até uma próxima oportunidade. Fique bem. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixe comentários e compartilhe esse conteúdo com todos os amigos que você puder. Eu tenho certeza que vai acrescentar muito na vida deles. Um beijo grande e até a próxima entrevista.